Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, e nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Nós temos um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus único. Lembremos que em toda a Sagrada Escritura, Deus foi nos revelando e foi nos dando esta graça de nós chegarmos ao único Deus verdadeiro. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, com os seus 46 livros, vem se unir ao Novo Testamento como luz. É uma continuidade. E vai para o Novo Testamento com os seus 27 livros. Aqui eu quero até fazer uma correção, que esses dias, não sei o que foi que aconteceu quando eu estava fazendo a homilia, eu falei de 46 livros no Antigo Testamento e 26 livros no Novo Testamento. Infelizmente, eu errei na hora, eu não sei o que aconteceu. Mas aqui eu quero relembrar, falar que são 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, fazendo aí uma somatória de 73 livros. Então, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus vai de forma pedagógica nos iluminando e nos mostrando quem Ele é. Porque, olha bem, no meio dos pagãos, quando se fala de Deus, quando se fala de divindade, nós vamos sempre ver que eles têm vários deuses. Eles são chamados de politeístas. Tem o Deus da água, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da terra. Por isso que vem esse nome aí, Mãe Terra, né? É o Deus dos pássaros e tudo mais. Mas o Deus dos cristãos, ele é um só. Então, no Antigo Testamento, quando nós vamos vendo, Deus ele se revela, ele começa a se mostrar. O Deus verdadeiro. Porque esse Deus, ele fala. Esse Deus, ele cria. Se você for nos deuses dos pagãos, os deuses dos pagãos não falam. E eles atribuem às criaturas a divindade. O nosso Deus não. O nosso Deus é aquele que cria todas as coisas. Lá no livro
do Gênesis, no capítulo 1, nós vemos Deus que cria o céu, Deus que cria a terra, Deus que cria os animais, Deus que cria os homens, Deus que cria a luz, Deus que cria o ar e assim por diante. Então, todas as coisas criadas, ela vem de um único Deus. Esse Deus que nós adoramos. Nós não adoramos as criaturas como os pagãos fazem. Nós adoramos o Deus que cria. O Deus que é incriado, ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. Então, esse Deus que sempre existiu, lá no capítulo 12, ele se mostra a Abraão, convidando Abraão para deixar as terras pagãs de Uz para vir para a terra prometida. E aí, na medida que nós vamos percebendo que ele vai se revelando, esse Deus começa a ter um nome. Os judeus começam a dar o nome dele, dizendo o Deus de Abraão, que se revelou a Abraão, o Deus de Isaac, que é o mesmo que se revelou a Isaac, e o Deus de Jacó. E depois, esse Deus vai falando por meio dos profetas. E aí, esse Deus criador, que é o Pai, o Criador de todas as coisas, ele começa a mostrar que virá a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Primeiro nós vemos ali a primeira pessoa se mostrando. Depois ele fala da segunda pessoa. Eis que uma virgem dará à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel. Está lá no capítulo 7 do livro de Isaías. Quando chegou a plenitude dos tempos, como diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus nasceu de uma mulher. Então, a segunda pessoa agora da Santíssima Trindade, ele vem no meio de nós. Ele nasce com uma natureza humana. Ele precisava ter uma natureza humana para se entregar por nós e nos salvar do pecado original que Eva e Adão, infelizmente, acabaram entrando, desobedecendo a Deus. E aí você pode ver lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, como aconteceu essa desobediência. O diabo enganou Eva. Então o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Nós que éramos para vivermos junto com Deus, perdemos tudo. Mas Deus, no seu infinito amor, ele querendo não nos perder, ele envia a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Então, a segunda pessoa vem. E agora nós começamos a perceber que é um único Deus, mas até agora ele se mostra com duas pessoas. Olha bem o que eu estou dizendo. Até agora se mostra em duas pessoas. O Pai e o Filho. O Filho que foi gerado pelo Pai na eternidade. Gerado, mas não criado, mas gerado pelo Pai. E depois ele nasce, tendo a natureza humana. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem duas naturezas. Uma natureza divina e a outra natureza humana, nascido da Virgem Maria. E é este corpo que ele obtém. Como diz lá na carta aos Hebreus, tu me destes um corpo para ser oferecido em sacrifício. Esse corpo é oferecido na cruz.
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem nos salvar. Ele vem à Terra justamente para se dar na cruz. Recentemente nós vimos isso quando nós celebramos a Sexta-feira da Paixão. Nós vimos lá a segunda pessoa da Santíssima Trindade dando a vida, se entregando, derrotando o diabo, derrotando o pecado que nos leva ao inferno e derrotando a morte, dando-nos sim a vida eterna. Ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o primogênito do Pai. Mas quando ele morre na cruz, quando ele dá a vida na cruz, nós passamos a nos tornar agora filhos adotivos também do Pai. E isso acontece por meio do batismo, como nós ouvimos hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, de 16 a 20. Próprio Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados, nós somos lavados do pecado e aí nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, agora ele começa a revelar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E aí Jesus começa a dizer que ele vai voltar para a casa do Pai, porque assim que ele morre, ele ressuscita, como ele havia dito. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Ainda fica uns 40 dias com os apóstolos instruindo, e depois ele volta, ele ascende, ele vai para a casa do Pai, e ele diz que vai enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos santificar, o Espírito Santo que vai nos esclarecer sobre a verdade, sobre o que é a verdade. O Espírito Santo que é o advogado, que vai advogando a nós, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que até então, os judeus não tinham essa compreensão. Eles só conheciam o Pai. Quando Jesus vem, passa a conhecer a segunda pessoa. E aí Jesus revela a terceira pessoa. E aí Jesus diz que eu e o Pai somos um. Para dizer o quê? Que são três pessoas, sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Deus é um só. Você está compreendendo? Nós não somos politeístas, que nós vamos dizer assim, são três deuses. É um Deus só, em três pessoas. E é por isso que, na profissão de fé, nós professamos, e nós vamos professar isso hoje. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Depois, nós vamos professar dizendo: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, o Pai, Jesus e o Pai é de uma substância só. O Espírito Santo também. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo é de uma substância só. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas.
e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Olha a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem para nos redimir, como eu havia falado. Agora também ele, por nós, Jesus, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia. Olha a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir. Como ele veio na primeira vez, ele há de vir na sua glória. Há de vir em sua glória. Agora ele vem para julgar. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, na primeira vez, ele veio apontar o céu. Veio nos mostrar que nós devemos sair do erro, que nós precisamos ser batizados, que só por ele nós teremos a salvação. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele virá na segunda vez para julgar a todos. E aí vai definir já, quem vai para o céu e quem não vai. Sendo que esse julgamento já acontece de forma particular, dia após dia, quando uma pessoa morre. Então ele subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O céu, meus irmãos. Jesus nos aponta ao céu. Ele nos mostra que lá é o nosso lugar. Que agora nós iremos passar sim um tempo aqui nesta vida, mas um dia nós iremos para o céu e lá nós viveremos para sempre com ele. E agora vem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, quando nós professamos a nossa fé. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Filho, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. Estão entendendo, meus irmãos? É ele que fala, é o Espírito Santo que fala, que falou pela boca dos profetas, pela boca de Isaías, pela boca de Jeremias, Ezequiel, e assim por diante. Foi o Espírito Santo que falou pela boca dos profetas da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Por isso, meus irmãos, no dia de hoje, quando nós professamos a nossa fé na Santíssima Trindade, aqui fica bem definido em quem nós cremos. Porque é muito fácil quando nós perguntamos para qualquer pessoa, principalmente aquelas pessoas que são de outras religiões, se nós perguntarmos para eles, vocês creem em Deus? Eles vão dizer que sim. Mas nós devemos fazer sempre a pergunta para eles, mas que Deus? Aí você vai ver que eles vão enumerar o nome dos deuses deles. E aí nós vamos ver a diferença. Porque o nome dos deuses deles não corresponde ao nosso Deus. Porque o nosso Deus é único em 3 pessoas. É preciso que eles digam assim: eu creio em Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, e eu creio no Espírito Santo, que dá a vida, que nos santifica e que falou pelos profetas. Se eles falarem isso, então é porque eles se tornaram católicos. Mas se eles não falam, então, meus irmãos, não vamos entrar nessa canoa, porque ela é furada.
Você está entendendo? Essa é a nossa fé. Infelizmente, hoje nós encontramos muitos católicos que estão voltando ao paganismo. E, na verdade, é para os pagãos se tornarem católicos, se tornarem cristãos. E isso acontece no batismo. No batismo, quando o pagão aceita ser batizado, a primeira coisa que é feita é a renúncia. A renúncia aos deuses pagãos, a renúncia ao pecado, a renúncia ao diabo. E depois se professa a fé. Se professa a fé rezando a nossa profissão de fé, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e assim por diante, creio no Espírito Santo, que dá a vida, que falou pelos profetas. É Ele que faz nos lembrar as coisas que Jesus nos ensinou. E aí a pessoa é batizada segundo o Evangelho de hoje. Toda a autoridade, Jesus está dizendo, me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Então agora os discípulos saem pelo mundo afora. Aí eles vão, e aí vem, depois na sucessão apostólica, nós vemos os bispos e sacerdotes, os diáconos, os missionários, todos indo nas terras pagãs para cumprir esse mandato que Jesus está falando aqui, batizando-os, fazendo com que eles reconheçam que o Deus verdadeiro é esse que nós cremos. E através do batismo, eles vão se tornando católicos, como nós, na profissão de fé, nós falamos aqui. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. É assim, meus irmãos, que nós professamos a nossa fé na Santíssima Trindade. E nós precisamos sim ir ao encontro daqueles que estão adorando seus falsos deuses, que estão nas suas falsas religiões, para que eles voltem para a verdadeira religião, para a religião católica. E isso é um mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem manda. Vocês estão entendendo? É Jesus quem manda, está aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, o versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, os pagãos, os de outras religiões, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Claro, aqueles que não quiserem, o que é que nós podemos fazer? A pregação do Evangelho, da Boa Nova, não se faz por meio de opressão e ninguém é obrigado a se tornar católico. Todo mundo é livre. Mas aqueles que ouviram a Boa Nova e não quiseram mudar de vida, é uma pena, não se salvarão. Porque Jesus disse que aquele que for batizado será salvo. Quem crer nele e for batizado será salvo. Está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Mas quem não crê já está condenado. Nós cremos na Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.